Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faça compreender a sua palavra. Ó Deus, nós declaramos nossa dependência do Senhor. Nós não conseguimos sozinhos, ó Pai. A nossa mente não é suficiente para compreender a sua palavra. Que o seu Espírito, ó Deus, traga revelação e ilumine o nosso entendimento e nos faça enxergar para além daquilo que está escrito, em nome do Senhor Jesus. O nosso coração pertence ao Senhor. Ó Deus, o Senhor pode imprimir em nós a sua palavra. Em nome de Jesus, nos faz entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós carecemos de ouvir a sua voz. Nós somos pobres de espírito, Senhor, e precisamos do alimento que é a sua palavra. Nós oramos crendo que o Senhor é um Deus presente, crendo que o Senhor é um Deus que está aqui e que falará conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Jeremias capítulo de número 17, verso de número 5, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, uma árvore amarga no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém, irmãos? Antes de nós entrarmos aqui no texto, e eu quero compartilhar algo que o Senhor Deus coloca em meu coração com os irmãos, e eu acredito que essa noite é uma noite que o Senhor preparou, amém, irmãos? Eu estou com uma firme convicção no meu coração que essa é uma noite que o Senhor preparou para falar conosco, para que nós possamos conhecer um pouco mais da verdade e provar da libertação de Deus, porque a verdade liberta. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu queria alertar você e tentar preparar o seu coração para aquilo que o Senhor colocou em meu coração para ministrar aos irmãos. Quando nós entramos em algumas situações, quando nós entramos em alguma situação que nós ficamos desapontados, quando nós entramos em situações que ficamos ofendidos, quando nós entramos em situações que nós pensamos que nós fomos injustiçados, a primeira coisa que nós perdemos é a capacidade de ouvir. E que talvez seja a capacidade mais importante para aqueles que querem viver o reino de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus chegava aos lugares para ensinar a palavra, as pessoas escandalizavam-se dele. E a palavra escandalizar ali quer dizer que as pessoas se ofendiam com aquilo que ele dizia. As pessoas ficavam ofendidas com a pregação de Jesus. Algumas pessoas achavam que a pregação dele era muito dura, muito firme. Algumas pessoas achavam que a pregação dele não era correta. Algumas pessoas eram contrariadas pela pregação de Jesus e acabavam se ofendendo. Então você percebe que Jesus, quando ele ia falar, normalmente a primeira frase que saía da boca dele é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque Jesus sabia que se as pessoas se escandalizassem com a pregação,
se as pessoas se ofendessem com a pregação, a primeira coisa que se perde é a capacidade de ouvir. Você está aí? Diga amém. Preste atenção. E quando nós perdemos a capacidade de ouvir, nós nos tornamos como espelhos, refletivos. Então tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é ensinado, não importa, não me alcança, porque quando a palavra chega em mim, eu consigo refletir a palavra, eu consigo lançar a palavra para outro lugar, e eu não absorvo, eu não recebo a palavra. Você está aí? Diga amém. E deixa eu dizer algo para você. Nesses dias, dentro da igreja, tem muita gente que já perdeu a capacidade de ouvir. E que quando a palavra os confronta, quando a palavra, de repente, mexe em uma área, que você tem uma ferida, uma cicatriz, uma enfermidade da alma, as pessoas normalmente refletem a palavra. Algumas pessoas ficam iradas, bravas, ficam nervosas. Outras pessoas simplesmente dizem, isso não é para mim. E algumas pessoas colocam a culpa de suas situações em outras pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. A palavra de Deus é uma carapuça que nós temos que vestir sempre. Você está aí? Diga amém. Assim, ó. Nós não deveríamos ficar selecionando o que nós vamos ouvir e o que não vamos ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos absorver tudo que Deus quer falar conosco. E deixa eu dizer para você, irmãos, às vezes a palavra de Deus para nós é como um remédio, mas nós estamos como um doente que não quer a cura. Você está aí? Diga amém. Preste atenção. Eu conversava com um pastor esses dias e dizia para ele, olha, tem pessoa que você diz assim, olha, eu tenho aqui um remédio para curar você. Ele olha para você e diz assim, ó, da onde vem esse remédio? E você fala, foi eu que consegui. Ele diz, prefiro morrer, mas jamais vou tomar um remédio que vem das suas mãos. Deixa eu dizer algo para você, querido. Eu acredito, do fundo do meu coração, e com todo o temor que eu tenho a Deus, que a palavra que eu quero ministrar aos irmãos, vem do coração de Deus para a igreja. Agora, se você é alguém que já perdeu a capacidade de ouvir, eu receio que essa palavra não vai te fazer bem. Talvez ela gere em você, ela vai gerar no seu coração um efeito contrário. E ao invés de trazer cura e libertação, ela pode trazer mais ferida e mais prisão. Você está aí? Diga amém. Então, olhe para mim, preste atenção. Não reflita. Amém? Coloque amor em tudo aquilo que o pastor vai pregar. Coloque amor em tudo aquilo que o pastor vai ensinar. Amém? E se for muito difícil por causa da pessoa que fala, tente não olhar para a pessoa, mas olhar para o alimento que vem de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos lembram da história do urubuzinho, não lembra? Não lembra da história do urubuzinho mais? Vou contar. Deus envia Elias para um riacho e fala assim, Elias, vou te alimentar. Vou mandar os meus garçons lá. Mas quando Elias chega no riacho, quem vem trazer a comida são corvos. O que é um corvo? É um urubu em miniatura, com carne no bico. Irmão, o urubu come o quê? A pergunta mais inteligente é onde esse corvo arrumou essa carne? Agora ele tem uma escolha a fazer. Ou ele come a carne, ou ele olha para o urubu. Se ele orar para o urubu e não comer a carne, ele morre de fome. Você está aí? Diga amém. Então desconsidera o urubu, irmão, fica só com a carne, porque quem enviou foi Deus. Você está aí? Diga amém. Ainda que seja um urubuzinho, foi Deus que enviou. E nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Vamos à palavra? Seu coração está pronto? Você vai receber? Vai absorver tudo? Vai vestir a carapuça? Então vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Preste atenção. Verso de número 5, nós lemos. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Diga assim, maldito o homem que confia no homem. E diz assim, e que faz da carne o seu braço, o seu estribo, o seu apoio. Você está aí? Diga amém.
E diga assim: e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto é um texto que virou até imã de geladeira da casa de crente. Frase no para-choque de caminhão. E tem gente que bate no peito e diz assim: olha, maldito o homem que confia no homem. E algumas pessoas que se decepcionaram com alguém, usam o texto e diz: bem que a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. Eu não deveria ter confiado nesse irmão. Eu não deveria ter confiado nessa irmã, porque a Bíblia já tinha me avisado. Maldito é o homem que confia no homem. Totalmente equivocada a interpretação. Porque não é isso que o texto quer dizer. Você está aí, diga amém. A palavra confia aqui, talvez não esteja bem colocada para nossa compreensão. Porque o texto não está falando da confiança que necessariamente você vai ter que dar a alguém. Por exemplo, você vai se casar, você vai entrar no matrimônio, você vai fazer uma aliança com a sua esposa, com o esposo. Não tem como entrar num casamento sem confiar na pessoa. Você está aí, diga amém. Outro exemplo, você faz parte desta igreja. E para você fazer parte dessa igreja, você precisa confiar nos pastores, nos líderes que aqui estão. Como é que eu vou ficar num lugar que eu não confio nas pessoas? Então, o texto não está falando desta confiança. O texto está falando que é maldito o homem que coloca a sua confiança no sentido de apoiar-se em outro homem. Pessoas que colocam expectativas em outras pessoas. Pessoas que não colocam as suas expectativas, o seu apoio, a sua confiança em Deus, mas confiam no homem. Você está aí, diga amém. Maldito é o homem que tem outro homem como apoio. E esse outro homem pode ser você mesmo. Se eu confio em mim, se eu confio em mim mesmo, eu estou confiando no homem. E qual que é o resultado? Eu sou maldito. Mas essa maldição aqui, também não é aquela maldição que nós estamos acostumados a ouvir. Não é a maldição que vem da parte de Deus, não é a maldição que vem da parte dos demônios, é uma maldição que você mesmo arrumou. Você está aí, diga amém. É a pessoa que a si mesmo se amaldiçoa. Eu vou dar um exemplo, preste atenção. Nós temos em Cruzeiro do Oeste 2 semáforos. Quantos semáforos? 2. Uma aqui na avenida, como é que é o nome da avenida? Edmundo Mercer. E outra aqui na Piabiru. Você fala assim: vou atravessar esse sinal vermelho a 120 por hora com o meu carro. Qual que vai ser o resultado provável? Um acidente. Você está aí, diga amém. E olhe lá se você não morrer. Aí bate o carro, capota o carro, quase morre, vai para o hospital e diz assim: eu acho que eu estou debaixo de maldição. Eu digo, está mesmo. Debaixo da maldição que você mesmo procurou. Porque atravessar um sinal fechado a 120 por hora é uma grande maldição. E o resultado não vai ser bom. Você está aí, diga amém. Consegue entender, sim ou não? Você trabalha o mês inteiro, você ganha R$1.200 por mês, esse é o seu salário, e você gasta R$2.500 no cartão de crédito, fica endividado, aí você chama: pastor, eu acho que eu estou debaixo de maldição. Está mesmo, é uma baita de uma maldição, chama-se gastar mais do que ganha, e essa maldição, irmão, não sai com oração, ela só sai se você parar de gastar. Você está aí, diga amém. São maldições advindas de atitudes erradas. E é lógica, irmão. Não tem como você ganhar 1.000, gastar 2.000 e prosperar. É uma coisa lógica. É uma maldição que na verdade é apenas consequência da sua atitude. Você está aí, diga amém. Preste atenção. A Bíblia está dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Em outras palavras,
Preste atenção no que eu vou te dizer. Maldito é o homem que coloca a sua confiança, que coloca as suas expectativas em outro homem. Tá aí, diga amém. Eu quero falar com os irmãos sobre uma maldição chamada a maldição da expectativa. Porque, olhe para mim, preste atenção. Quando eu coloco a minha confiança, quando eu coloco a minha expectativa, quando eu deposito toda a minha confiança e tenho um outro homem como estribo da minha vida, como responsável por alguma coisa que eu quero, eu vou viver esta maldição. E que maldição é essa? A maldição chamada decepção. Você está aí, diga amém. Porque olhe para mim e tente entender o que eu estou querendo te dizer. Nós deveríamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Nós deveríamos colocar toda a nossa esperança em Deus. Para tudo aquilo que nós queremos, nós deveríamos colocar nossa confiança e a nossa esperança em Deus. O diabo sabe que nós temos a tendência a colocar expectativas em homens, em outras pessoas. E sabendo disso, o diabo tem usado isso como arma dentro da igreja, para nos paralisar. Preste atenção, olhe para mim. Quando eu coloco a minha expectativa, a minha confiança em alguém, é 100% de certeza que eu vou me frustrar. E o que vai acontecer? Eu deposito a minha confiança, eu deposito a minha expectativa, eu tenho expectativa que você seja, ou que você faça algo que eu espero que você seja e faça. Quando você não corresponde à minha expectativa, eu me ofendo com você. Eu fico ofendido, porque afinal de contas, eu esperava que você fosse tal pessoa. Eu esperava que você fizesse tal coisa, ou que você não fizesse tal coisa. Mas quando a minha expectativa não é correspondida, dentro de mim gera-se uma mágoa e uma ofensa à sua pessoa. Eu vou te explicar, preste atenção, olhe para mim. Como pastor, os pastores que aqui estão devem ver muito isso. As pessoas vêm para a igreja, e as pessoas começam a entrar em relacionamentos dentro da igreja. Se relacionam com os irmãos, se relacionam com os líderes, se relacionam com os pastores. O problema é que nós fomos ensinados a nos relacionar com base nas expectativas. Você está aí, diga amém. Preste atenção. Eu conheço você, eu começo a me relacionar com você. Rapidamente, dentro do meu coração, nasce algumas expectativas a seu respeito. Eu espero que você seja leal comigo. Eu espero que você corresponda aos meus anseios. Eu espero que você fale do jeito que eu quero que você fale. Eu espero que você faça exatamente aquilo que eu quero que você faça. Mas você não é obrigado a corresponder às minhas expectativas. Você não é obrigado a corresponder aos meus anseios. Detalhe, em muitos momentos, expectativas que só existem dentro de nós. E que as pessoas nem sabem que a expectativa existe. Quando você não corresponder às minhas expectativas, quando eu espero que você fala A e você fala B, quando eu espero que você faça A e você faz B, eu me frustro e digo: esse irmão aí não é o que eu pensei. Esse irmão aí não é um homem de Deus. Esse irmão aí não é alguém que dá para caminhar junto. Na verdade, a única coisa que aconteceu é: eu coloquei expectativas sobre você, que você nem conhecia e nem sabia. E você não é obrigado a viver para suprir as minhas expectativas. Você está aí, diga amém. Preste atenção. Tem pessoas que vêm conversar com você com uma cara de como se você estivesse devendo algo para elas. Você está aí, diga amém. Você fala, todo feliz: a paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. E você fica se perguntando:
que eu fiz? O que eu fiz? Um tempo atrás, não sei se o senhor lembra, bispo. Num espirival, eu estava pregando. Acabei de pregar, uma irmã entrou ali na sala com o bispo. Não sei se o senhor está lembrado. Não sei se é espirival, um EPL. Aí a irmã saiu da sala. O que aconteceu, bispo? Não, a irmã fazia 2 anos que não vinha na igreja. 1 ano, 2 anos, não lembro. Mas por quê? Por sua causa. Aí o que eu fiz? Não, ela disse que entrou um dia na igreja, viu você pregando, não gostou, foi embora. Aí, desse jeito. Aí, lá no EPL, lá em Campo Mourão, a irmã veio me abraçar, pedir perdão. Pastor, me perdoa, eu não gostava de você. E eu perguntei para ela assim, irmã, o que eu te fiz? Nada. Eu nunca falei com você. Você está aí? Diga amém. Preste atenção. Quando nós criamos expectativas acerca das pessoas, nós construímos para nós uma prisão que nós mesmos vamos entrar dentro. Quando as expectativas não forem supridas, e deixa eu dizer para você, elas não serão. Pastor, como é que você sabe? É a palavra de Deus que garante. Se você é alguém que cria expectativa doentia sobre as pessoas que você se relaciona, você vai ser um prisioneiro e um maldito por causa própria. Está aí, diga amém. Porque olha para mim, irmãos, preste atenção. Imagine, olha o cenário. Vou ilustrar para você entender. A moça está pensando em casar. Está aí, diga amém. O rapaz está pensando em casar. E eles se encontram. O que vai dar? Casamento. Está aí, diga amém. Mas a moça começa a criar algumas expectativas. Qual é a expectativa? Ela assistiu Doce Novembro, Um Amor para Recordar, e ela está cheia de expectativa. Qual é a expectativa? Primeira semana, ele vai me acordar com um violão de manhã, no domingo de manhã, cantando uma canção, olhando nos meus olhos e dizendo, você é uma perfeição de Deus, você é a minha princesa, você é a minha rainha, e eu vou acordar ao som do dedilhado do violão. Essa é a expectativa. Porque na verdade eu vou casar com um príncipe encantado, que vai vir em cima de um cavalo branco. Pocotó, pocotó, pocotó. Ela casa, tá aí, diga amém, com toda essa expectativa. Só que quando ela casa, ela percebe que não foi o príncipe que veio, foi só o cavalo. O príncipe caiu no meio do caminho. Você está aí, diga amém. Agora olha para mim. Só que o cavalo que chegou para casar com ela não sabe das expectativas dela. E ele acorda de manhã, 2 horas da tarde, e reclamando. Por que ele acorda reclamando? Porque ele também tinha expectativa. Porque a mãe dele, no domingo, fazia aquela macarronada com maionese, sabe? Com frango. E ele diz assim, se a minha mãe fazia isso, imagina a minha esposa. Só que ela também não sabe cozinhar. Você está aí, diga amém. Mas ele tem a expectativa de comer a macarronada melhor do que a da mãe. E ela a expectativa de ser acordado às 10 da manhã ao som do dedilhado do violão. Você está aí, diga amém. Qual que é o problema? Maldito o homem que coloca as suas expectativas no homem. Ele acorda reclamando, porque o arroz queimou, a carne ficou meio crua. E ele diz, assim, minha mãe era que fazia a comida. E ela acorda dizendo assim, também eu casei com um cavalo. E aí, irmão, o diabo vai sentar e vai começar a dar risada. Sabe por quê? Porque quando as expectativas dela não forem cumpridas, dentro dela vai gerar uma ferida, uma mágoa. E nesse domingo, que era para ser um domingo perfeito, na verdade vai ser um domingo de cobrança. Vai ser um domingo
onde um vai olhar para a cara do outro com cara de quem chupou limão. E o homem no sofá, assistindo o jogo do Corinthians, vai dizer assim: o que eu fiz para essa mulher, para ela estar tão brava comigo? E ela no fogão, queimando um umbigo, vai dizer assim: o que eu fiz para esse homem, para ele estar reclamando tanto assim de mim? Não, vocês não fizeram nada. Vocês só criaram expectativas aonde não devia ter criado. Você está aí? Diga amém. Aí, olha o problema, o casamento dá mal, bispo. Por quê? Porque um vive uma vida de cobrança para o outro. E uma cobrança que o outro não entende. Por quê? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Porque quando as pessoas não suprem as nossas expectativas, nós a cobramos. Você está aí? Diga amém. E nós tentamos puni-las. E como é que nós punimos elas? Com o silêncio. Vai ver. Não falo com ele hoje. É assim ou não é? Deu problema. Para onde vai vir? Para o gabinete do pastor. Bispo Júnior tem um horário lá? O que foi, irmão? Meu casamento não está bom. Preciso que o senhor me ajude. Olha só. Sem perceber, o que esse casal está criando? Outra expectativa. Que o bispo resolva o meu problema. E eles vêm para o gabinete. Esperando o quê? Bom, o bispo é um homem de Deus. Vai colocar a mão na minha cabeça e vai fazer uma oração forte. E eu vou sair dali com o meu casamento, restaurado. Qual é o nome disso? Expectativa. Qual que é o problema? Maldito o homem que coloca expectativa no homem. Aí eles vêm para o gabinete. O bispo atende: o que está acontecendo? E em vez de fazer uma oração forte, pega na orelha dos dois e diz assim: vocês têm que crescer. Vocês agora são marido e mulher, tem que virar gente. Aí ele sai assim do gabinete: pensei que fosse um homem de Deus. Pensei que, olha, como assim? Ele não compreende que essa mulher está errada. Presta atenção. Esse homem, essa mulher, tem mais um problema. Agora a ofensa não é só entre os dois. Eles também estão ofendidos com uma terceira pessoa, que eles colocaram a expectativa de solucionar a vida. Você está aí? Diga amém. Sabe onde essa história vai parar? Com uma pessoa doente de alma, que não consegue mais se relacionar com ninguém, porque com todo mundo que se relaciona, cria uma cadeia de expectativa e vive uma vida de cobrança com todo mundo que está à sua volta, como se as pessoas fossem responsáveis por sua felicidade. Você está aí? Diga amém. Sabe quem que essa pessoa vai ser? Uma dessas pessoas que ficam dentro da igreja bicuda, cara fechada, reclamando de tudo. Sabe por que reclama de tudo? Porque põe culpa de tudo na igreja, nos pastores, nos líderes. Por quê? Porque eu não fui tratado como eu merecia ser tratado. Outro dia eu encontrei um irmão, aqui em Cruzeiro, espero que ele não esteja aqui. Aqui, na pracinha ali. Estava vindo com o carro, e aí um irmão, amigo meu, de muito tempo, e ele deu com a mão, eu parei o carro. E eu estava com a cabeça longe, no dia da reunião. Eu ia ministrar para os pastores, a cabeça estava longe. O irmão perguntou assim para mim: ô pastor, que dia que você chegou? Eu não lembro, acho que terça-feira, quarta-feira. Pô, por que você não foi em casa? Eu falei assim: porque eu não quis. Mas eu falei, irmão, sabe assim, com a cabeça longe? Tipo, por que você não foi em casa? Porque eu não quis. Agora deixa eu te perguntar. Se você perguntar para alguém assim: por que você não foi na minha casa? E a pessoa dizer assim: porque eu não quis ir. Isso te ofende? Ou você prefere que a pessoa minta para você? Dizendo: sabe o que é? Eu estava ocupada, é por isso que eu não fui. Porque olha para mim, presta atenção.
Eu prefiro, irmão, que a pessoa seja sincera. Não fui porque eu não quis. E como eu não tinha a expectativa que você fosse mesmo, tá tudo certo. Você é livre para se relacionar comigo e ser quem você é. Você não precisa fingir ser outra coisa para me agradar. Porque olha para mim, as pessoas que vivem colocando expectativa em outras, o centro do universo delas é o próprio umbigo. E elas vivem como se todo o universo tivesse que conspirar para satisfazer os seus desejos. Tá aí, diga amém. Não vou mais para a igreja. Mas por que, irmão? Porque eu queria que o bispo pintasse de azul, ele pintou de branco. Eu não gosto de branco. Sabe o que é isso? Era apenas uma expectativa que você colocou num homem que foi frustrada. Sabe qual que é o resultado? Maldito. Você está aí, diga amém. Quando Deus começou a falar isso ao meu coração, é interessante que, irmão, isso aqui para mim foi libertador demais. Deus começou a falar ao meu coração e eu fui falar para minha esposa. Sabe quando você recebe algo de Deus? Não, irmão, eu estava falando em língua, sabe? Assim, e eu, olha, falei, ela falou assim, tá. Aí ela, tá. Aí eu já ia ficar bravo. Eu falei, opa, não posso ficar bravo, sabe por quê? Porque eu coloquei uma expectativa no homem. No caso, numa mulher. Linda, por sinal. Qual a expectativa? Que ela fosse vibrar junto comigo com aquilo que eu tinha. Mas ela não é obrigada a corresponder às minhas expectativas. E se eu entendesse essa palavra, eu não colocaria expectativas e confiança no homem, e não ficaria ofendido. Então eu disse para ela assim, amor, fica tranquila, porque eu coloquei uma expectativa em você, e você não é obrigado a suprir, porque você não é obrigado a viver para suprir as minhas expectativas. Você está aí, diga amém. Olhe para mim, você acha mesmo que as pessoas são obrigadas a abrir mão do que querem fazer, a abrir mão do que gostam, a abrir mão do que acham certo, para satisfazer as suas expectativas egoístas, que muitas vezes elas nem sabem que existe? Nem sabe que existe. Aonde existe isso? Só dentro de você. Aí você vem para a igreja. Qual que é a expectativa de alguém que entra numa igreja evangélica? Aqui, irmão, assim ó, tem anjos voando nesse. Eu vou entrar, vai estar cheio de anjo voando. Todo mundo se ama e se respeita. Bispo, olha, igreja evangélica. Agora eu me converti. Você está aí, diga amém. Assim ó, aqui ninguém fala mal da vida de ninguém. Aqui crente? Está aí, diga amém. Aqui ninguém tem inveja de ninguém. Aqui eu posso confiar em toda igreja de crente. E esse pastor aqui na frente, olha como que ele fala bonito. Isso aí deve ser um semideus. Não erra nunca, não tem falha, não tem erro. Essa é a expectativa. Aí você entra. Coitado. Você deve ser alguém que sofre muito, né? Você é acostumado a colocar expectativas doentias nas pessoas que elas nem sabem que existe? Outro dia, lá na igreja chegou uma irmã e falou assim, pastor, o senhor ficou sabendo que a irmã fulana saiu da igreja? E eu falei, irmã, não fiquei sabendo. O senhor não percebeu? Eu disse, não, irmão, é muita gente. Uma pessoa, não percebi. E aí, pastor curioso, né? Irmã, me fala, por que a irmã fulana saiu da igreja? Pois é, pastor, por causa do senhor. Aí eu me preocupei, né? Falei, mas irmã, o que eu fiz dessa vez para essa irmã sair da igreja? Não, pastor, não foi o que o senhor fez, foi o que o senhor não fez. Eu disse, e o que eu não fiz? O senhor não foi na casa dela.
E eu parei, como que você sabe que a irmã saiu da igreja porque eu não fui na casa dela? Porque ela foi lá na minha casa falar. E aí caiu a ficha. Irmãos, se a irmã falasse para mim que gostaria que eu fosse na casa dela, irmão, eu teria ido com o maior prazer. Como eu vou na casa de todo mundo que me convida. Mas olha só, olha a maldição da expectativa. Ela esperava que eu fosse lá, não falou comigo, eu não sabia, não tenho bola de cristal, não consigo prever o que está na mente das pessoas, e por isso não fui. Quando eu não fui, eu não supri a expectativa dela. E quando eu não supri a expectativa dela, ela se ofendeu comigo. E quando ela se ofendeu comigo, ela vai me punir. Me punir como? Não vou mais na igreja. Sabe o que ela não percebeu? Que quando nós temos essa atitude, nós construímos uma prisão para nós mesmos. E entramos dentro, fechamos a porta, pegamos um copo de veneno, começamos a pensar na pessoa e dizer assim, ó, vou beber esse veneno aqui, e essa pessoa vai morrer lá, porque ela vai pagar o que ela fez. E você, ó, guti, guti, guti. Sabe quem é que está morrendo? Você. Sabe quem é que está preso? Você. Porque colocar expectativas que deveriam ser colocadas em Deus, em homens, é tomar um gás paralisante, irmão. Você não percebeu que a sua vida está parada, não? E que as pessoas que você está ofendido e se remoendo por causa delas, continuaram a vida, e você parou, você estagnou. Por quê? Porque as expectativas que tinham que ser postas em Deus, se colocou no homem. Você está aí? Diga amém, irmãos. Olhe para mim. Tem gente que fala assim, não gosto de parente. Por quê? Parente morde. Será que parente morde mesmo? Ou é você que coloca expectativas demais nos seus parentes? Está aí, diga amém. Olhe para mim, irmãos. Aleluia. A minha esposa, de quando em quando, tem que usar ela. Já faz tempo. Ela faz café de manhã e leva para mim na cama. Aleluia. Você está aí? Diga amém. Todo dia. E quando ela faz café e leva para mim na cama, aí, irmão, eu beijo ela. Eu abraço ela. Você está aí? Diga amém. E fala para ela, eu te amo. Todo dia, pastor? Não. Acho que umas 10 vezes já, nos 5 anos. Mas e o dia que ela não faz o café e leva na cama? E não leva na cama? O dia que eu acordo e o café não está pronto? E o dia que eu levanto e ela fica dormindo? É do mesmo jeito, irmão. O beijo é o mesmo, o abraço é o mesmo, o carinho é o mesmo. Sabe por quê? Porque ela não é obrigada a viver para suprir as minhas expectativas. Porque ela é livre. Você está aí? Diga amém. Irmão, ela é livre. Olha para mim. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas, deixando elas livres. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Você não é obrigado a mudar a sua rotina de vida para satisfazer minhas expectativas egoístas. E se nós entendêssemos isso, irmãos, o diabo ia ter que pegar a malinha dele e se mudar da igreja. Pastor, ele mora na igreja, está fazendo ninho. Sabe aonde? Na cabeça dos crentes. Porque, irmão, olha para mim. O que tem de crente ofendido? Por causa do quê? Preste atenção.
Pense comigo. Qual é o motivo dos seus desentendimentos com as pessoas? Qual é o motivo? Eu posso garantir a você, 90% expectativas que você criou e as pessoas não corresponderam. Está aí, diga amém. Inclusive hoje, eu vou lá ouvir o pastor Borges. Porque o pastor Borges vai pregar uma mensagem de Deus para mim. E Deus vai falar ao meu coração assim, e a palavra vai entrar assim, queimando, e eu vou sair avivado. Sabe como que é o nome disso? Expectativa no homem. Sabe qual que é o resultado? Frustração. Próximo passo, ofensa. Próximo passo, isolamento. Você está aí, diga amém. Olhe para mim. Colocar expectativa em um homem é o primeiro passo para nascer pessoas que têm o mesmo coração que o Judas no nosso meio. Irmãos, eu li a história de Judas. A Bíblia diz que Jesus escolhe os primeiros discípulos depois de jejuar 40 dias. E ele chamou muitos discípulos. Ele caminhou com eles alguns dias. Ele sobe ao monte, ora 12 horas. E daquele monte de discípulos que tinha ali, ele escolheu 12. E dos 12 que ele escolheu, Judas está no meio. Irmão, Judas era um homem totalmente espiritual e qualificado. Operou milagres junto com os apóstolos. Expulsou demônio, curou os enfermos, ressuscitou os mortos. Comeu com Jesus, andou com Jesus, dormiu com Jesus. Recebeu todo o ensinamento. Judas multiplicou os pães junto com Jesus. Pastor, mas como que um homem desse se perde? Muito simples. De uma altura da caminhada para frente, ele começou a colocar algumas expectativas em Jesus. Você é o rei dos judeus? É. Você é o libertador? É. Quando é que você vai montar num cavalo branco e vai libertar Israel com uma espada? Eu quero ver sangue. Eu quero ver esse César aí, ó. Eu quero ver esse homem morto. Você não é o libertador? Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque Judas se decepcionou com Jesus. E sabe por que Judas se decepcionou com Jesus? Porque Jesus não fez o que ele queria que fosse feito. Você está aí, diga amém. Detalhe, não foi Judas que foi trair Jesus. Foi o diabo que entrou em Judas, para que Judas traísse Jesus. E sabe qual foi a brecha que o diabo conseguiu? Expectativas não correspondidas. Frustração. Eu pensei que ele fosse montar num cavalo, que ele fosse pegar uma espada, que ele fosse vir com o exército. Ele está falando em morrer numa cruz. Judas, Judas Iscariotes, ele pertence a uma seita, a pessoas rebeldes, que queriam tomar o governo por meio da força. Mas Jesus não veio satisfazer expectativas de homens. Ele veio satisfazer a expectativa de Deus. Olha para mim. Conheço muitos pastores dando mal. Sabe por quê? Porque o cara pensa assim, ó, é pastor. Se é pastor é perfeito, não pode ter erro. E as pessoas constroem para nós pastores uma roupagem de alguém perfeito, que não tem erro, de alguém que nunca erra, de alguém que sempre tem a palavra certa. E tem pastores que falam assim, gostei da roupa, vou entrar dentro. Eu vou ser o seu super pastor. Eu vou ser o seu super pai. Fique tranquilo, perto de mim você não vai ter nenhum problema. E vive para satisfazer expectativa das pessoas. Qual que é o detalhe? Não dá conta, irmão.
Você está aí, diga amém. Olha para mim, presta atenção. Olha para mim. Você já se relacionou com alguém que você precisa ficar o tempo todo agradando a pessoa para que ela permaneça perto de você? Já aconteceu assim com o senhor, bispo? Assim, ó. Você cuida com as... Vou ter que cuidar, porque eu preciso... Assim, ó. E quanto mais você faz, mais a sensação de estar devendo algo para a pessoa. Irmão, tem gente que entra na minha reunião lá em Londrina, que eu falo, não é possível. Eu devo ter feito um empréstimo com esse irmão e não paguei ele. Porque a cara é assim, ó. Aí fala, irmãos, então, hoje a gente vai comer um bolo de morango. Não gosto de morango. Não, por isso não, irmão. Peraí, tem de chocolate também? Não gosto de chocolate. Não gosto de doce, pastor. Por isso não, vou fazer um bolo de carne moída para você. Também não gosto de carne. O problema não é o bolo. O problema é que no coração dele tem algumas expectativas a meu respeito que eu não supri. E detalhe, irmão, ouça, eu não sou obrigado a suprir. Porque antes de ser pastor, eu sou um ser humano. Tenho vontades que nem você, tenho família que nem você, tem dia que dá vontade de chutar o balde que nem você, do mesmo jeitinho. Só que as pessoas constroem para nós uma roupa e a gente entra dentro. Entramos dentro. E aí, irmão, olha o problema. As pessoas começam a confiar em nós, homens. Sabe qual que é o resultado? Maldição. Olha para mim. Quantos líderes desta casa não estão parados porque se decepcionaram com alguém? Líderes bons, homens e mulheres de Deus, com coração para Deus, e que quando se lembram do que fizeram para Deus, choram, se rasgam, porque amam o Senhor, mas só não percebeu que tem caído numa armadilha do diabo. A ofensa, quando nossa expectativa não é suprida, é uma armadilha do Satanás para a gente, irmão. E o diabo tem parado gente de coração para Deus, porque não percebeu que isso é uma armadilha. E deixa eu dizer algo para você, não importa quem tem razão. Eu não estou dizendo que você não tem razão, irmão, não é isso. Eu não estou dizendo que a culpa é sua, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o diabo conseguiu te parar. E aí, irmão, não importa de quem é a culpa. Como diz o nosso apóstolo, às vezes é melhor ter paz do que razão. Deixa eu dizer algo para você. Lembra da outra vez que eu preguei aqui? A quem nós servimos, irmãos? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Pastor, o senhor está querendo me dizer que eu não devo esperar nada de ninguém? Não é isso. Eu espero de muita gente. Você está aí, diga amém. Tente entender. Eu espero que vou usar minha esposa. Meu amor, você é a minha cobaia. Eu espero que a minha esposa seja uma esposa melhor. Você está aí, diga amém. Eu espero que a minha esposa amanhã faça um café na cama para mim. Aleluia. Está aí, diga amém. Mas então o senhor cria expectativa. Não. Eu espero que Deus transforme o coração dela, para que ela livremente faça, se ela quiser fazer. Você está aí, diga amém. Pastor, eu espero que o meu pastor seja melhor. Amém, irmãos. Mas não espere que ele mude, espere que Deus faça alguma coisa. Coloque a sua confiança em Deus, para aquilo que você espera. É diferente, irmão. Você consegue entender? Não é que eu não espero que as pessoas não façam. Não é isso. Mas eu espero que Deus faça. E eu coloco em Deus a minha confiança. Por quê? Porque se a pessoa não fizer o que eu espero que ela faça, eu não me ofendo com ela. Você está aí, diga amém. Olha para mim. Quantas pessoas você já tem prendido nos seus relacionamentos por causa das suas expectativas doentias? Irmão, é cada tipo de coisa que não dá para entender, irmão. Vou sair da igreja, porque o pastor Borges passou por mim e não me cumprimentou.
Como assim, irmão? Olha para mim. Vou te falar uma coisa que você já sabe, mas eu preciso te falar. Aqui dentro não há homens perfeitos. Não há mulheres perfeitas. E todas as vezes que você colocar a sua confiança e a sua expectativa num homem, há grande possibilidade de você se frustrar. Aqui dentro tem maridos frustrados com as esposas. Esposas frustradas com os maridos. Aqui dentro tem pais frustrados com os filhos. Por quê? Porque eu queria muito que o meu filho fosse médico. Eu até visualizei ele chegando em casa de avental branco, e eu também visualizei final do mês 50 mil na conta, aleluia. Aí o menino fala assim: eu quero ser professor. Mas e as minhas expectativas? A expectativa é sua, infeliz, não é dele. Deixa o seu filho livre. Deixa a sua esposa livre. Deixa o seu pastor livre. Deixa o seu discípulo livre. Não force as pessoas a ficar mentindo para você, para te agradar. Não force as pessoas a abrirem mão daquilo que elas acham certo para agradar você. Não seja doente nos seus sentimentos. Seja livre, irmão. Seja livre. A igreja de Cristo está caindo numa armadilha do diabo. Eu tenho lá em Londrina um moço, um menino de Deus. Um menino de Deus, dedicado. Só que a expectativa dele está em mim. Porque ele acha que eu é que vou fazer dele um grande pastor. Sabe qual que é o resultado? 5 anos de maldição que não sai do lugar. Muitas vezes, nós colocamos expectativas nas pessoas e as prendemos nelas. Outros momentos, nós somos os alvos da expectativa. Você está aí, diga amém. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que o Espírito de Deus está tentando nos dizer? Pastor, meu líder marcou uma reunião e não veio. E daí? O senhor acha que está certo? Claro que não, está errado. Mas e daí? Pastor, eu passei por um momento difícil e eu esperava que ele fizesse isso, e ele não fez. E daí? Está certo? Não, está errado, mas e daí? Você vai construir uma prisão e entrar dentro? Você vai ser um maldito? A decisão é sua, irmãos. Não dá para você tomar veneno esperando que o outro morra. Decida ser livre e libertar todo mundo das maldições de suas expectativas. Você está aí, diga amém. Eu tenho certeza, irmão, que enquanto eu estou falando aqui, dentro de você, você sabe as pessoas que estão presas às suas expectativas. Eu estava lembrando, bispo, irmãos, quantas pessoas, no meu tempo, aqui, quando eu me converti, quantos jovens com a gente aqui? Quantos homens de Deus, homens que me discipularam, homens que me ensinaram, homens que pregaram para mim. E onde estão? O diabo conseguiu pará-los. De que forma? Se decepcionaram. Com quem? Com Deus? Não, com homens. E parou. Parou, irmão. Alguns nem na igreja estão mais. Mas por quê? Deus fez alguma coisa errada? Não. Não fez. Quem fez? Homens. E eles confiavam mais em homens do que em Deus. Assim como eu. Você sabe o que eu falei para Deus? Por que o Senhor não me ensinou isso aqui 15 anos atrás? Irmão, eu teria evitado tanto sofrimento
tanta angústia, tanta dor. Mas sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Naquele tempo, você rejeitaria isso. Porque ninguém que está ofendido consegue ouvir uma palavra como essa. E você vivia num poço de ofensa. Apóstolo, quantas expectativas eu coloquei sobre o senhor nem sabe. Eu nem sabe, irmão. Eu lembro, a última foi pouco tempo atrás. Fiquei doente. Eu achava que ia morrer. Irmão, tinha certeza, vou morrer. E a expectativa, ele vai me ligar. E vai dizer assim, como você está, meu filho? Sabe o que aconteceu, irmão? Ele não ligou. E aí, irmão, não nasceu uma mágoa. Eu me tornei a mágoa. Você consegue entender? E aí, ele vinha, como sempre vem. E aí, Borges, passa, vem me dar um beijo. Passo. Então, acho que eu não vou na reunião esse mês. Aí, fui para o Facebook. A ingratidão é o mal desse século. Porque homens ingratos, e aí vai lavar a alma, e vai falar bobagem, e vai praticar uma coisa que Deus odeia, chamado maledicência. Sabe por quê? Porque o diabo jogou a isca e você mordeu. Irmão, tem muita gente presa. Tem muita gente parada. Eu vou repetir a frase. Olha para mim. Embora nós estejamos submissos aos homens o tempo todo, não é a homens que nós servimos. A nossa confiança não deveria estar neles. Embora devemos honrá-los e respeitá-los o tempo todo, porque foi Deus que os constituiu. Eu falo para o povo lá em Londrina, falo assim, embora eu seja o seu pastor e você deveria me respeitar e me honrar, não é a mim que você serve. E a sua confiança não deveria estar em mim, porque se você colocar sua confiança em mim, eu vou frustrar você. Quantos filhos que não colocam a culpa das suas vidas miseráveis nos seus pais? O senhor não conhece o meu pai? Não importa quem foi o seu pai. Porque olha para mim, irmãos. O texto que nós lemos diz que o nosso coração é enganoso. Mas Deus conhece o coração e sonda os pensamentos, para dar a cada um segundo o fruto das suas atitudes. Olhe para mim. Você não vai responder diante de Deus pelos erros do seu pai. E os erros do seu pai não é justificativa para a sua má conduta. Você não vai responder diante de Deus pelo erro do seu líder. Não vai, é Ele que vai responder. Mas o erro do seu líder não é justificativa para a sua má conduta. Você não vai responder diante de Deus pelos erros do seu pastor. Mas os erros do seu pastor não é justificativa para você deixar de servir a Deus. Porque cada um vai responder diante de Deus por aquilo que fez. Quer um conselho, irmão? Decida hoje ser livre da maldição da expectativa. Vou encerrar aqui, te contando uma história. Uma história de uma mulher, que depois você pode ler na sua casa. 1 Samuel capítulo 1, não abra, eu vou só te contar. Ana, uma mulher que tinha esperança de ter um filho. Problema, qual era o problema? Deus cerrou a sua madre. Quem foi que cerrou? Não foi o diabo, irmão, foi Deus.
E Deus disse: não vai ter filho. Mas ela insistiu, e segundo aqueles que estudam a Bíblia, eles dizem que ela por 24 anos subiu ao templo de Deus que estava em Siló, dizendo: Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho, e nunca dava certo. A outra mulher do seu marido, Penina, dizia: estéril, zombava dela, e ela se entristecia. 24º ano subindo, melhor oferta na mão, vou entregar ao Senhor, porque eu sei que esse é o ano que o Senhor vai realizar o desejo do meu coração. Porque Deus pode fazer, eu sei que Deus pode fazer. Ela começa a orar amargurada, depois de tanto esforço, e chorar. E aí vem um sacerdote, cego, gordo, doido, enviado sabe lá por quem, irmão. E olha para ela e fala assim: ops, sua bêbada, até quando você vai ficar embriagada na casa do Senhor? Depois de 24 anos subindo ao templo de Deus para orar com a melhor oferta, o mínimo que deveria se esperar é um bom tratamento. Concorda comigo ou não? Mas o que Eli disse para ela foi: bêbada. Essa é a diferença em se colocar expectativas no homem e se colocar expectativa em Deus. Quem coloca expectativa em Deus não se ofende com os erros dos homens. Ela olha para ele, depois que ele a chamou de bêbada, e diz assim: não, meu Senhor, a sua serva não está embriagada. Não tenha a tua filha por filha de Belial. Na verdade, eu estou falando da amargura da minha alma ao Senhor. Aí ele: tem como consertar? Não dá. Ana poderia ser dizendo assim: tá vendo? É isso que dá você vir nessa igreja. É isso que dá você servir a esses. Olha aí, ó o pago que eu recebo. Só que os olhos e a confiança de Ana não estava no homem, estava em Deus. E quem tem a confiança em Deus não se decepciona com erros de homens. Tentando remediar, ele disse: que o Senhor conceda a tua petição. Você está aí? Diga amém. O texto que nós lemos fala que maldito é o homem que coloca a sua confiança no homem e faz da carne o seu braço e se aparta do Senhor. Esse homem vai ser como uma árvore amarga no deserto, lugar de solidão e seca, não dará frutos e não verá o bem chegar a si. Porém, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, não teme o calor, as suas folhas nunca murcham, e ainda que venha o ano da seca, continuará dando fruto. Sabe qual foi o resultado? Ana deu fruto no ano da seca. E naquela mesma noite o Senhor deu um filho a Ana. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, até mesmo aquilo que Deus não quis. Quantos maridos não têm vivido com suas esposas como se elas fossem devedoras eternas, e ela precisa virar uma camela para satisfazer suas expectativas egoístas, porque você ameaça puni-la com a sua ausência? Quantas pessoas que nos amam, que não são reféns de nossas expectativas? Nós precisamos, irmãos, deixar de ser malditos e começar a ser benditos. Precisamos deixar de ser árvore amarga
para ser árvore plantada junto a ribeiro. Você está aí, diga amém. Sabe qual que é o problema? A pessoa que já está na ofensa perdeu a capacidade de ouvir. Só tem uma forma disso mudar. Se Deus fizer um milagre em você. Porque se Ele não fizer, irmão, acredita em mim, não são as minhas palavras, não são as palavras de Deus, e não é a palavra de ninguém que vai mudar você. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já aprendi a lição. Eu não espero que essa palavra mude você, porque eu não tenho essa expectativa. E se você disser assim, pastor, que pregação ruim, eu falo muito obrigado. Porque eu tinha expectativa que fosse assim mesmo. Mas eu acredito que o Deus do céu, real, presente, verdadeiro, o Deus que nós servimos, pode tirar você desse cativeiro. E não vai ser as minhas palavras, mas vai ser o Espírito de Deus que vai conduzir você para fora, fazendo você livre e libertando as pessoas que você tem aprisionado nas suas expectativas egoístas. Tá aí, diga amém. Vamos combinar uma coisa? Você pode se relacionar comigo sendo você mesmo. Mas por favor, me permita que também me relacione com você sendo eu mesmo. E não precisando fingir para te agradar. E vamos ser livres e felizes. E viver em paz. Você está aí? Diga amém. Você pode se colocar de pé? Olhe para mim. Pastor, eu já coloquei expectativa em gente, já me decepcionei, já estou ofendido e já puni a pessoa com a minha ausência. O que eu faço agora? Caminho inverso, irmão. Você está aí? Diga amém. Caminho inverso. O arrependimento sempre é o caminho de volta para Deus. Diga assim, o arrependimento sempre é o caminho de volta para Deus. Não importa por onde você andou, o arrependimento sempre é o caminho de volta para Deus. Detalhe, arrependimento só pode brotar no coração de gente madura. Porque criança não se arrepende. Tá aí, diga amém. Criança não se arrepende. Só gente madura é que tem a prerrogativa de se arrepender. Pastor, mas se arrepender do que eu não tenho culpa? Olhe para mim. Deus espera que os filhos maduros consigam compreender os filhos imaturos. E não é uma questão de ter razão. Não é uma questão de estar certo ou estar errado. É uma questão de ser maduro. Você está aí? Diga amém. É uma questão de ser maduro. Eu não vou. Eu estou certo. Normalmente é criança que faz birra. Pessoas maduras não tem problema em se arrepender. Detalhe, se nós cobramos tanto das pessoas que elas sejam perfeitas, e cobramos tanto das pessoas que elas tenham a atitude certa, por que não nós termos a atitude certa?
perdoar quem nos ofendeu, e perdoar pessoas que não corresponderam às nossas expectativas. Deus quer sarar você, irmão. Deus quer pegar você, que tem vivido como uma árvore amarga, no meio do deserto de solidão, e plantar você junto ao ribeiro das águas, para que você tenha folhas verdes e frutifique. Caminhe de volta, irmão. Amém? Olha para mim, presta atenção. Nós vamos deixar o diabo vencer, irmão? Vamos morder essa isca que vai ficar por isso mesmo? Ou será que nós temos capacidade de reverter essa situação, liberando as pessoas para serem livres? Quantas pessoas você precisa liberar? Eu quero fazer uma oração com você e cantar um louvor a Deus. E eu gostaria que você orasse também, amém? Mas antes vamos praticar. Vamos praticar a palavra? Sim ou não? Dá conta? Sim ou não? Ficou em silêncio. Dá conta? Então vire frente a frente com a pessoa que está ao seu lado. Isso, olhe no olho dela. Vai, irmão. Consegue? Isso, olha no olho dela. Olha. Não, olha no olho, irmão. Não olha para mim, olha no olho. Olha para mim e diga. Não olhe para mim, olhe para ela. Isso, agora faça silêncio. Olhe para ela e faça silêncio. Faça silêncio. Cadê a parte do silêncio? Diga para ela assim, ó. Diga assim, ó. Você não é obrigada a suprir as minhas expectativas. Você é livre para ser quem você é, fazer o que você acredita, falar o que você acredita, porque as minhas expectativas a seu respeito estão em Deus e não no homem, porque a carne não é o meu estribo. Eu me apoio em Deus. Você é livre. Eu estou deixando você livre para você ser quem você é. Você pode aplaudir o Espírito de Deus? Olhe para mim. Doeu, irmão? Doeu? Viu como que é fácil? Agora é só você ir procurar as pessoas que estão presas às suas expectativas e liberá-las, dizer: você é livre. Tá aí? Diga amém. Vamos fazer uma oração e cantar um louvor a Deus? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado pela sua palavra, ó Deus, que nos exorta e nos traz de volta ao caminho. Nós queremos voltar, ó Deus, nós queremos voltar a sermos inocentes, ó Deus. Nós não queremos perder a nossa inocência, porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor não é culpado de nada. O Senhor não tem culpa. Somos nós, ó Deus, que projetamos expectativas em homens e nos frustramos. E nós nunca devíamos ter tirado os nossos olhos do Senhor. Nos ensina, ó Deus, a olhar para Ti, e nos ensina a esperar de Ti a perfeição, porque só o Senhor é perfeito. Nos ensina a esperar de Ti, ó Deus, e em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, e só o Senhor tem o poder de nunca nos decepcionar. Nos ensina, ó Deus, a libertar pessoas que estão debaixo de expectativas pesadas que colocamos sobre elas. Nos ensina a ser livres, ó Pai, que hoje o Senhor possa abrir essa prisão, e o Senhor nos tire deste lugar, e nos leve a um lugar de liberdade, ó Deus, para que possamos viver com alegria e paz. Nós não queremos ser mais árvores amargas, Senhor.
Nós queremos ser a árvore plantada junto aos ribeiros de água, e nós queremos dar fruto, e ainda que venha o calor, não temeremos, porque estaremos plantados nos teus rios, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, liberta-nos, papai, liberta-nos como sua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor ao Senhor? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.